Ovos rosa-choque, cascas azuis metálicas, caviar de $25.000. Alguns ovos são deslumbrantes, raros ou ridiculamente caros. Vamos abri-los. O caviar sempre foi um luxo, mas os ovos de esturjão beluga o elevam a outro nível. Esses ovos vêm do esturjão beluga, um gigante pré-histórico encontrado no Mar Cáspio. Este peixe pode crescer mais do que um carro pequeno e viver por mais de 100 anos, mas amadurece lentamente, às vezes levando 20 anos ou mais para produzir ovos. Essa é uma das razões pelas quais o caviar beluga é tão raro e caro. Os ovos em si são valorizados por seu tamanho grande, textura macia e sabor rico e amanteigado. Ao contrário do caviar mais barato, que pode ter um sabor excessivamente salgado, o caviar beluga é sutil e refinado, com grãos delicados que derretem na boca. A coleta desses ovos exige manuseio especializado e processamento preciso para manter sua qualidade, o que aumenta o preço. E por falar em preço, o caviar de beluga não é apenas caro, é um dos alimentos mais caros do mundo. Um único quilo pode custar até $10.000, o que significa que apenas uma colherada pode custar centenas de dólares. Para os ultra-ricos, não é apenas uma iguaria, é uma declaração. Servido em torradas blinis ou mesmo comido direto da lata. É a indulgência máxima. No entanto, os esturjões beluga selvagens têm sido sobrepescados há décadas, tornando seu caviar ainda mais difícil de obter. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, proibiram sua importação, o que só alimenta a demanda. Hoje, fazendas de alto padrão produzem caviar de beluga legalmente, mas isso não impediu o mercado negro de prosperar. Quando se trata de luxo, poucos alimentos se igualam à extravagância do caviar de beluga. E para aqueles que podem pagar, cada mordida é uma amostra de algo verdadeiramente exclusivo. A maioria das pessoas não pensaria duas vezes antes de quebrar um ovo no café da manhã. Mas alguns ovos têm um preço que os torna tudo menos comuns. A galinha Ayam Cemani, uma raça rara da Indonésia, põe ovos que custam de US$60 a US$100 cada. Embora os ovos em si pareçam normais, a ave por trás deles é o que os torna especiais. As galinhas Ayam Cemani são completamente pretas. Penas, pele, órgãos e até mesmo os ossos. Essa pigmentação incomum vem de uma condição genética chamada fibromelanose, tornando a raça uma das mais procuradas do mundo. Não se trata apenas de aparência. Acredita-se que essas aves trazem boa sorte na cultura indonésia, e possuir uma é um símbolo de status entre os criadores. A raridade da raça também eleva o preço de seus ovos. Um ovo fertilizado de Ayam Cemani pode valer centenas de dólares em mercados especializados, enquanto entusiastas e agricultores correm para colocar as mãos nessa ave exótica. Embora os ovos de Ayam Cemani sejam os mais famosos, eles não são os únicos ovos de galinha caros que existem. Raças ornamentais como a galinha Dong Tao do Vietnã também produzem ovos caros devido à sua raridade. Mas, independentemente da raça, esses ovos não são apenas itens de café da manhã. São peças de colecionador, oportunidades de investimento e, às vezes, até símbolos de prestígio. Alguns ovos são caros não por luxo, mas porque contêm o futuro de uma espécie inteira. O papagaio cacapo, uma ave grande e incapaz de voar da Nova Zelândia, é uma das aves mais raras da Terra. Em certo momento, restavam menos de 50 cacapos, fazendo com que cada ovo valesse milhares de dólares em esforços de conservação. Hoje, existem pouco mais de 250 cacapos, e cada ovo é tratado com extremo cuidado. Os cacapos não põem ovos com frequência. Uma fêmea só produz uma ninhada a cada 2 ou 4 anos, dependendo da disponibilidade de alimento. Quando isso acontece, cada ovo é cuidadosamente monitorado e, às vezes, incubado por conservacionistas para garantir a sobrevivência. O custo de cada ovo não se baseia nas vendas no mercado. Esses ovos não estão à venda, mas sim no enorme investimento em restauração de habitat, programas de reprodução e monitoramento 24 horas por dia. Especialistas estimam que cada filhote de cacapo custe pelo menos os $4.000 para chocar e criar. Para os conservacionistas da vida selvagem, cada ovo representa a esperança. Os ovos de cacapo não são apenas raros, eles fazem parte de uma luta contra a extinção. Com esforços dedicados de conservação, esta ave está lentamente se recuperando, mas cada ovo continua sendo um dos mais valiosos do mundo. Não pelo preço, mas pelo que significa para toda uma espécie. A maioria dos ovos de lagarto custa apenas alguns dólares, mas para colecionadores e criadores de répteis, alguns ovos valem milhares. O ovo de lagarto mais caro vem de morfologias raras de iguanas e lagartixas, com certos répteis projetados, chegando a custar até $10.000 por filhote. Estes não são lagartos comuns. Eles são criados seletivamente para obter cores, padrões e características únicas que não existem na natureza. Uma das mais procuradas é a iguana albina, uma versão amarelo brilhante e branca da iguana verde comum. Como as iguanas albinas são incrivelmente raras, seus ovos são vendidos por milhares.
O lagarto d'água asiático leucístico, um lagarto quase totalmente branco, é outro exemplo. Filhotes dessa espécie já foram vendidos por mais de uns 20 mil $, fazendo com que os ovos valham uma fortuna. A criação desses répteis raros é um negócio de alto risco. Os ovos devem ser mantidos em temperaturas e níveis de umidade precisos para garantir uma eclosão bem-sucedida. Qualquer erro pode significar a perda de um réptil, com potencial de valor de 5 dígitos. Para colecionadores, possuir um lagarto de um desses ovos é como ter uma joia viva, rara, valiosa e única. Os amantes de papagaios sabem que algumas aves têm um preço alto, mas poucos percebem que até mesmo seus ovos podem ser vendidos por milhares de $. As araras e cacatuas mais raras põem ovos que podem valer de $2.000 a uns $5.000 cada, dependendo da espécie. Não se trata de papagaios quaisquer. São algumas das aves mais ameaçadas e valorizadas do mundo. Veja a ararinha azul, também conhecida como arara azul pequena. Essa espécie já foi considerada extinta na natureza, e cada ovo é resultado de cuidadosos esforços de reprodução. Um único ovo fertilizado de arara azul pode ser vendido por mais de $4.000, devido à sua extrema raridade. A arara azul, a maior de todas as espécies de papagaios voadores, também põe alguns dos ovos mais caros, já que as aves adultas podem custar mais de $12.000 cada. As cacatuas são igualmente valiosas. A cacatua palmeira, conhecida por suas impressionantes penas pretas e rosto vermelho, põe apenas um ovo a cada 2 anos, o que torna seus ovos incrivelmente difíceis de encontrar. A cacatua de Major Mitchell, com sua delicada plumagem rosa e branca, é outra espécie muito procurada. Criadores e colecionadores estão dispostos a pagar caro por ovos, mas devido a regulamentações rígidas, muitas dessas aves só podem ser criadas legalmente em ambientes controlados. Com leis rígidas de comércio internacional e esforços de conservação em vigor, comprar e vender ovos de papagaio não é fácil. Mas para aqueles que sonham em ter um dos papagaios mais exóticos do mundo, o preço de um ovo é apenas o começo. Nem todos os ovos caros vêm de criaturas vivas. Ovos fossilizados de dinossauros estão entre as relíquias pré-históricas mais valiosas, sendo vendidos por valores entre os $10.000 e os $50.000 cada, dependendo de sua condição, tamanho e espécie. Esses ovos têm milhões de anos, são perfeitamente preservados em pedra e oferecem um raro vislumbre do passado antigo. As descobertas mais famosas vêm da China e da Mongólia, onde paleontólogos descobriram ovos de Oviraptor, que se acredita terem pertencido a dinossauros semelhantes a pássaros. Alguns desses ovos ainda contêm embriões fossilizados, o que os torna ainda mais valiosos. Em 2013, uma ninhada de 22 ovos fossilizados de dinossauro foi leiloada por mais de $100.000, mostrando o quão desejáveis essas relíquias são para colecionadores e museus. Mas ovos de dinossauro não são apenas peças de museu, eles fazem parte de um próspero mercado clandestino. Embora a venda de fósseis de dinossauros seja fortemente restrita em muitos países, colecionadores do mercado negro ainda estão dispostos a pagar quantias exorbitantes por esses raros tesouros pré-históricos. Alguns ovos foram contrabandeados de regiões ricas em fósseis, chegando a coleções particulares ao redor do mundo. Para aqueles com bolsos fundos, possuir um ovo de dinossauro de verdade é o assunto de conversa definitivo. Sejam exibidos em uma mesa ou trancados em um cofre particular, esses artefatos antigos continuam sendo alguns dos ovos mais caros já descobertos. A maioria das omeletes custa apenas alguns $, mas alguns restaurantes sofisticados servem versões com preços exorbitantes. A mais cara de todas? A Zillion Dollar Lobster Frittata, servida no Normas, em Nova York. Esta omelete custa a incrível quantia de $1.000 e é feita com 6 ovos, uma lagosta inteira e quase 300 gramas de caviar Sevruga Premium. Para quem quiser gastar ainda mais, há uma versão de $2.000 com ainda mais caviar. Existem também outros pratos com ovos mais caros. Em Las Vegas, você pode pedir a Golden Egg Omelette, que leva ovos de pato, queijo com infusão de trufas e flocos de ouro comestíveis, elevando seu preço para mais de $500. No Japão, as raras tigelas de Oyakodon, feitas com ovos de galinha Hinai Jidori, uma das raças de galinha mais caras do mundo, podem custar bem mais de R$150 por porção. Por que as pessoas pagam tanto? Não se trata apenas dos ovos em si, mas dos ingredientes luxuosos que compõem esses pratos. Lagosta, caviar, trufas e ouro fazem dessas omeletes mais do que apenas uma refeição. Elas se tornam um símbolo de status. Os restaurantes as vendem como experiências exclusivas, algo que apenas alguns poucos podem pagar. Para a maioria das pessoas, gastar tanto dinheiro no café da manhã parece um absurdo. Mas para aqueles dispostos a pagar, essas omeletes extravagantes oferecem um gostinho de pura indulgência, transformando um prato simples em uma das refeições mais caras do planeta.
As tartarugas de Galápagos estão entre os répteis mais famosos da Terra, mas seus ovos se tornaram alvo de colecionadores ilegais. No mercado negro, um único ovo de tartaruga de Galápagos pode ser vendido por até os 10 mil dólares, tornando-os alguns dos ovos de répteis mais valiosos do mundo. No entanto, esses ovos não são vendidos para animais de estimação. Eles são contrabandeados para colecionadores particulares ou usados em mercados locais para alimentação. Durante séculos, marinheiros e colonos caçaram essas tartarugas até quase a extinção. Hoje, programas de conservação trabalham arduamente para salvá-las, mas o comércio ilegal de ovos de tartaruga continua sendo um problema sério. Caçadores furtivos roubam ovos de áreas protegidas, colocando em risco o futuro desses gigantes de reprodução lenta. Uma tartaruga de Galápagos fêmea põe apenas de 4 a 15 ovos por ano, o que torna cada ovo roubado um grande golpe para os esforços de conservação. Autoridades no Equador e nas Ilhas Galápagos reprimiram os contrabandistas, mas a demanda ainda existe. Algumas pessoas acreditam que esses ovos têm propriedades afrodisíacas, enquanto outras os coletam como espécimes biológicos raros. Em 2021, um contrabandista foi pego tentando contrabandear 185 ovos de tartaruga de Galápagos em uma mala, provando o quão alto é o risco nesse comércio ilegal. Apesar das leis rígidas, o mercado negro desses ovos está longe de desaparecer. Cada um representa uma batalha pela conservação e um preço chocante, provando que mesmo as espécies mais ameaçadas do mundo não estão a salvo daqueles que buscam fazer fortuna. Se o caviar de beluga é o padrão ouro do luxo, o caviar almas é a versão platina. Esta iguaria rara vem do esturjão beluga albino, um peixe tão raro que apenas um punhado é capturado a cada ano. Seus ovos são de cor dourada pálida, o que lhes confere uma aparência única que os diferencia instantaneamente. Mas o que realmente os torna famosos é o seu preço. Até 25 mil dólares por quilo, tornando-os o caviar mais caro do planeta. O nome almas significa diamante em persa, e por um bom motivo. Esses ovos são tão valiosos que costumam ser vendidos em latas de ouro 24 quilates para combinar com seu status de elite. Ao contrário do caviar mais escuro, o caviar almas tem um sabor suave e cremoso, com uma textura delicada que derrete na língua. É servido nos melhores restaurantes, frequentemente acompanhado de champanhe ou vodka. O motivo do preço astronômico? Os esturjões beluga albinos são incrivelmente raros, e apenas os peixes mais velhos produzem ovos dessa qualidade. Esses esturjões vivem no Mar Cáspio, principalmente no Irã, onde regulamentações rígidas tornam a captura ainda mais difícil. Uma única porção de cerca de 28 gramas de caviar almas pode custar mais de 700 dólares, tornando-se um dos alimentos mais exclusivos do mundo. Para os poucos ricos que podem comprá-lo, o caviar almas é mais do que apenas comida. É um símbolo de status e riqueza. Para o resto do mundo, continua sendo uma iguaria rara e intocável, com um preço tão extravagante quanto sua reputação. Já vimos os ovos mais caros do planeta, mas o preço não é tudo. Alguns ovos são tão bizarros, impressionantes ou únicos que parecem quase irreais. Vamos explorá-los. Alguns ovos valem uma fortuna, enquanto outros parecem pequenas pedras preciosas. O caracol maçã, um molusco de água doce, põe aglomerados de ovos rosa-vivos que quase parecem brilhar, encontrados agarrados a juncos, pedras e até mesmo a estacas de cais. Esses ovos se destacam como contas de coral contra as águas verdes, mas sua beleza esconde um segredo: são tóxicos, protegendo-os de predadores famintos. Os caracóis maçã põem centenas de ovos por vez, empilhando-os em fileiras organizadas e arredondadas. A cor não é apenas para enfeitar, ela alerta pássaros e peixes para ficarem longe. Os ovos contêm uma proteína mortal para muitos animais, garantindo a sobrevivência de apenas alguns filhotes fortes. Esses caracóis são encontrados em todo o mundo, mas seus ovos são mais comumente vistos na América do Sul, Sudeste Asiático e Sul dos Yggdrasil. Apesar de sua aparência de joias, os ovos de caracol maçã são controversos. Em algumas regiões, esses caracóis são uma espécie invasora, destruindo plantações e plantas nativas. Ainda assim, não há como negar a beleza impressionante dessas pequenas maravilhas tóxicas. Sua cor brilhante e de aparência artificial os torna um dos ovos visualmente mais deslumbrantes do reino animal. Alguns ovos são moles, outros são duros, e há também os ovos de tubarão-bambu, que parecem saídos de um filme de ficção científica. Em vez de simples formas redondas, esses ovos vêm em cápsulas longas e transparentes, permitindo que você veja o filhote de tubarão se desenvolvendo dentro deles. Frequentemente chamados de bolsas de sereia, esses invólucros de ovos flutuam no oceano ou se agarram aos recifes de corais, até que o tubarão esteja pronto para eclodir. Os tubarões-bambu, encontrados no Indo-Pacífico, põem invólucros de ovos que podem ter mais de 10 centímetros de comprimento. Esses invólucros são resistentes e coriáceos, projetados para proteger o embrião de predadores. Mas a verdadeira magia acontece lá dentro. Se você iluminar um desses ovos com uma luz, poderá observar o pequeno tubarão se movendo, se contraindo e crescendo dia após dia. É como ter um aquário vivo dentro de um único ovo. Esses ovos levam até 5 meses para eclodir, e durante esse tempo são uma das vistas mais fascinantes do oceano. Alguns mergulhadores e donos de aquários os coletam para observar de perto o desenvolvimento dos tubarões.
com suas conchas assustadoras e transparentes, e o pequeno predador se contorcendo dentro. Os ovos de tubarão-bambu podem ser os ovos de aparência mais estranha do mar. Alguns ovos se escondem no escuro, mas os ovos de vagalume marcam sua presença. Essas pequenas esferas brilhantes parecem estrelas em miniatura, cintilando em cavernas e florestas. Os vagalumes não são realmente vermes, mas sim larvas de certas espécies de moscas. Seus ovos, depositados em grupos sobre superfícies úmidas, emitem um suave brilho azul esverdeado, um espetáculo de luz natural que atrai presas e alerta predadores. Em lugares como as cavernas de Waitomo, na Nova Zelândia, os ovos de vagalume criam um espetáculo sobrenatural, transformando o teto da caverna em uma galáxia brilhante. O brilho vem de uma reação química dentro dos ovos, semelhante à forma como os vagalumes produzem luz. Essa bioluminescência não é apenas bonita, mas também ajuda a garantir a sobrevivência, dissuadindo potenciais ameaças. Após algumas semanas, os ovos eclodem em minúsculas larvas, que também brilham e tecem fios de seda pegajosos para capturar insetos. Essas armadilhas brilhantes são o que a maioria das pessoas associa aos vagalumes. Mas tudo começa com os ovos misteriosos e brilhantes. Entre todos os ovos da natureza, poucos são tão fascinantes quanto essas luzes vivas no escuro. Alguns ovos são tão vibrantes e brilhantes que parecem ter sido pintados à mão. O inhambu, uma ave tímida que vive no solo na América do Sul e Central, põe ovos tão lisos e brilhantes que refletem a luz como mármores polidos. Suas cores variam do verde esmeralda profundo ao azul elétrico, marrom chocolate e até violeta, tornando-os alguns dos ovos mais chamativos do mundo. Ao contrário de muitas aves que tentam camuflar seus ovos, o inhambu faz o oposto. Seus ovos são ousados e chamativos, quase como se tivessem sido mergulhados em vidro líquido. Cientistas acreditam que o acabamento de alto brilho ajuda a manter os ovos limpos, pois a sujeira e os detritos deslizam facilmente de sua superfície. Também fortalece a casca, oferecendo proteção extra contra predadores. Apesar de sua beleza, os ovos de inhambu são frágeis. Eles são depositados em ninhos abertos no chão, o que os torna vulneráveis a predadores. Mas suas cores incomuns podem ser um truque. Alguns pesquisadores acreditam que a superfície brilhante pode refletir o ambiente ao redor, ajudando-os a se misturar ao ambiente, seja como uma estratégia de sobrevivência ou apenas para exibir a natureza. Os ovos de inhambu continuam sendo alguns dos mais visualmente impressionantes do mundo das aves. A maioria dos ovos é redonda ou oval, mas o tubarão-cachorro tem sua própria maneira de fazer as coisas. Esta espécie, encontrada em oceanos ao redor do mundo, põe ovas surpreendentemente angulares, às vezes parecendo quase cúbicas. Essas ovas resistentes e coriáceas protegem o tubarão em desenvolvimento e são projetadas para se ancorar em plantas e rochas subaquáticas. Os ovos de cação, frequentemente chamados de bolsas de sereia, estão entre os ovos de desenvolvimento mais longo do reino animal. O embrião dentro dele pode levar até 2 anos para se desenvolver completamente, tornando-o um dos filhotes de tubarão de crescimento mais lento. Durante esse período, a ova-ova fornece um abrigo protetor, protegendo o jovem tubarão de predadores e mudanças ambientais. Se você encontrar uma dessas ovas na praia, pode estar segurando algo verdadeiramente único. Seu formato incomum e textura durável e emborrachada os tornam diferentes de qualquer outro ovo no oceano. Enquanto a maioria dos ovos busca a simplicidade, os ovos de tubarão-cachorro provam que, às vezes, a natureza prefere quebrar as regras. Alguns ovos se misturam ao ambiente, mas os de ema se destacam como pedras preciosas polidas. Esses ovos enormes, postos pela segunda maior ave da Austrália, são de um azul esverdeado intenso e cintilante, quase lembrando um pedaço de lápis lazuli. Com cerca de 13 centímetros de comprimento e pesando quase 1 quilo, estão entre os maiores ovos de aves do mundo. A cor desses ovos não é apenas para enfeitar. Ela os ajuda a se camuflar no interior australiano, escondendo-os de predadores. O tom azul esverdeado intenso imita as sombras em áreas gramadas, tornando-os mais difíceis de serem avistados de cima. Mas uma vez que você segura um na mão, é impossível ignorar sua superfície brilhante, quase metálica. Os emos põem até 15 ovos por temporada. E o que os torna ainda mais fascinantes é que o macho assume todas as responsabilidades parentais. Assim que a fêmea põe seus ovos, o macho os choca por quase 2 meses, quase sem se mexer ou comer. Quando finalmente eclodem, os filhotes emergem de um dos ovos mais deslumbrantes da natureza, provando que, às vezes, as coisas mais belas da natureza também são as mais resistentes. Alguns ovos ficam escondidos em ninhos, outros são duros e coriáceos, mas os ovos de lula parecem pertencer a um estúdio de sopro de vidro. Esses sacos de ovos translúcidos e gelatinosos são depositados em grupos, flutuando na água ou presos ao fundo do oceano como delicados lustres. Dentro de cada um, pequenas lulas em desenvolvimento são visíveis, seus pequenos corpos suspensos em um mundo claro e cintilante. As lulas depositam essas cápsulas de ovos em longos filamentos semelhantes a dedos, muitas vezes formando buquês subaquáticos gigantes que balançam com as correntes. Em algumas espécies, como a lula de Humboldt, centenas de milhares de ovos são compactados em uma única massa gelatinosa, flutuando pelas profundezas do mar como uma nave espacial alienígena.
A camada externa, semelhante a um vidro, protege os embriões internos, mantendo-os a salvo de predadores e permitindo a entrada de oxigênio. O que torna esses ovos ainda mais fascinantes é que eles brilham. Alguns aglomerados de ovos de lula foram observados emitindo uma leve bioluminescência, uma possível maneira de deter predadores ou se comunicar nas águas escuras do fundo do mar, sejam flutuando livremente ou ancorados no fundo do mar. Esses ovos cristalinos oferecem uma das vistas mais fascinantes do oceano. As formigas são conhecidas por suas colônias complexas, mas as formigas tecelãs levam isso a outro nível, incluindo o cuidado com seus ovos. Ao contrário da maioria das formigas que depositam seus ovos no subsolo, as formigas tecelãs suspendem seus ovos dentro de ninhos de folhas, criando estruturas que parecem pequenas incubadoras, envoltas em plástico bolha. Cada ovo é protegido por um delicado casulo de seda, fiado pelas próprias larvas. O processo de construção do ninho é extraordinário. As formigas adultas juntam as folhas, enquanto as larvas produzem seda para tecê-las e fechá-las, formando câmaras protetoras para seus ovos. Dentro dessas fortalezas frondosas, os ovos são agrupados em aglomerados compactos e perolados, fazendo com que pareçam pequenos colares de pérolas ou contas de espuma. Essa configuração os mantém protegidos dos elementos, predadores e parasitas. Esses ovos não servem apenas para reprodução. Algumas culturas consideram os ovos da formiga tecelã uma iguaria. Em partes da Tailândia e da Indonésia, eles são coletados como uma fonte alimentar rica em proteínas e usados em sopas ou pratos refogados. Sejam vistos como o sistema de armazenamento de ovos mais eficiente da natureza ou um ingrediente culinário incomum, os ovos da formiga tecelã, envoltos em plástico bolha, são um exemplo perfeito de como a natureza os projeta para a sobrevivência. Alguns ovos ficam enterrados no subsolo, outros escondidos em ninhos, mas os ovos da perereca de olhos vermelhos ficam suspensos no ar, balançando como pequenas esferas de cristal na parte inferior das folhas. Esses aglomerados gelatinosos de ovos são completamente transparentes, permitindo que você veja os minúsculos girinos em desenvolvimento dentro deles, se contorcendo à medida que crescem. Sob a luz certa, eles parecem quase gotículas de água vivas, refletindo o mundo ao seu redor. Encontradas nas florestas tropicais da América Central, as pererecas de olhos vermelhos depositam seus ovos sobre lagoas e riachos. Essa estratégia de subir em altura ajuda a protegê-los de predadores aquáticos, como peixes e insetos, mas isso não significa que eles estejam completamente seguros. Cobras, vespas e até fungos representam uma ameaça constante. No entanto, esses ovos têm um truque de sobrevivência embutido. Se o perigo se aproxima demais, os girinos eclodem cedo e caem direto na água abaixo, escapando antes mesmo de estarem totalmente desenvolvidos. Essa capacidade torna esses ovos alguns dos mais inteligentes da natureza. Em vez de seguir um cronograma rígido, eles podem ajustar seu tempo de eclosão com base em sinais ambientais. Cientistas até observaram girinos eclodindo dias antes se um predador sacudisse a folha demais. É um mecanismo de fuga incrível em tempo real, provando que mesmo antes do nascimento, a natureza equipa essas criaturas com as habilidades para sobreviver. Quando um fazendeiro na Sardenha entrou em seu celeiro certa manhã, não esperava encontrar algo que parecesse ter saído de um desenho animado da Nickelodeon. Entre uma ninhada de 5 filhotes recém-nascidos, um se destacou imediatamente por ser verde vivo. Sim, verde. Não sujo ou coberto de musgo. Verde mesmo. Não se tratava de um truque de câmera ou iluminação estranha. O pelo do filhote tinha uma cor natural, como grama recém-cortada. A estranha tonalidade verde vem de um pigmento natural, chamado biliverdina, a mesma substância que dá aos hematomas sua cor esverdeada durante a cicatrização. Em casos raros, a biliverdina se mistura com o líquido amniótico e mancha o pelo claro de um filhote durante o parto. Não faz mal a eles, e o verde geralmente desaparece em poucas semanas. Mas ainda assim, com que frequência você pode dizer que sua cadela deu à luz o Hulk? Fotos de Pistache, como ele foi chamado, rapidamente viralizaram. As pessoas o compararam ao bebê Yoda, outros o chamaram de Shrek da ninhada. Até mesmo veículos de notícias de outros países noticiaram a história. Apesar de toda a atenção, o filhote estava saudável, feliz e completamente normal, exceto pela aparência de que havia sido mergulhado em gosma. As chances disso acontecer são incrivelmente baixas. Apenas alguns casos semelhantes foram relatados em todo o mundo. Conforme ele crescia, a cor verde desbotava dia a dia, substituída por um bege mais tradicional. Mas durante aquelas primeiras semanas, ele provavelmente foi o filhote mais famoso da Itália. Em uma fazenda tranquila na China rural, uma porca deu à luz o que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Entre uma ninhada de leitões saudáveis e se contorcendo, havia um diferente dos demais. Tinha 2 cabeças totalmente formadas, 2 focinhos, 2 bocas, 4 olhos, piscava, gritava e tentava andar, embora desajeitadamente, como se seu cérebro não soubesse para onde ir. O leitão tinha polisfalia, uma condição rara em que os embriões não se separam adequadamente durante o desenvolvimento. Os fazendeiros locais ficaram perplexos. Não era um truque ou uma farsa, era um animal real, vivo.
Fotos do leitão de 2 cabeças se espalharam rapidamente pela internet, atraindo milhões de visualizações em poucos dias. Algumas pessoas ficaram fascinadas, outras céticas, mas a evidência era clara. A natureza acabara de escrever um de seus capítulos mais estranhos. Animais com 2 cabeças já nasceram antes, cobras, tartarugas e até vacas, mas porcos? Isso é raro. E vê-lo vivo e gritando? Praticamente inédito. Veterinários o examinaram e confirmaram que ambas as cabeças respondiam ao toque e ao som. Infelizmente, animais com essa condição geralmente não vivem muito, mas o nascimento em si é de cair o queixo. É um lembrete de que mesmo algo tão familiar como um leitão ainda pode nos chocar com o inesperado. De um porco com 2 cabeças a um pai com centenas de filhotes, as coisas só ficam mais estranhas. No mundo subaquático, os cavalos marinhos invertem o roteiro. São os machos que dão à luz, e não a 1 ou 2 filhotes, mas às vezes a mais de 1000. Quando isso acontece, é como assistir a fogos de artifício, exceto que as faíscas são pequenos filhotes de cavalo marinho, se contorcendo, disparando em todas as direções. A barriga do pai começa a pulsar e, em segundos, uma nuvem de mini cavalos marinhos irrompe de uma fenda em sua parte frontal. Ele se contorce, se contrai e treme enquanto os filhotes saem, nadando para longe imediatamente. Parece caótico, mas é um milagre da biologia. O macho não apenas carrega os ovos, como sua bolsa os nutre como um útero. Isso não é fantasia. Foi capturado em câmeras de aquários e recifes de corais. E nunca deixa de ser hipnotizante. A visão de um pai solteiro trazendo centenas de novas vidas ao mundo é difícil de acreditar, mesmo quando você está olhando diretamente para ela. O momento passa rápido, mas a filmagem dura para sempre. E, sinceramente, quantos outros pais podem dizer que fizeram o parto de 500 crianças antes do café da manhã? No coração do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, guardas florestais avistaram algo tão raro que tiveram que verificar seus binóculos 2 vezes. Em meio a uma pequena manada de elefantes africanos, havia um filhote que parecia quase brilhante, não cinza como sua família, mas rosa claro com olhos azuis brilhantes. Era um elefante albino selvagem, algo tão incomum que mesmo guias experientes nunca tinham visto um pessoalmente. Albinismo em elefantes é incrivelmente raro, e ainda mais raro na natureza. A maioria dos animais albinos não sobrevive por muito tempo porque sua cor dificulta a camuflagem, e sua pele é mais sensível ao sol. Mas este pequeno bezerro parecia saudável, curioso e já tentando acompanhar a manada. Câmeras capturaram o momento em que ele saiu de trás da mãe, quase como um fantasma entre sombras. A filmagem viralizou por um bom motivo. Você está vendo algo que quase nunca acontece. Não é um truque de luz. Não é uma pelagem empoeirada. Um verdadeiro elefante albino, nascido livre, trilhando as mesmas trilhas de gerações anteriores. E a melhor parte: a manada o tratou como qualquer outro bebê, provando que no mundo animal, ser diferente não significa ser deixado para trás. Aquela única imagem, pele pálida contra o solo brilhante, parece algo saído de um sonho. Mas é 100% real. Algumas histórias parecem pertencer a uma série de ficção científica, e esta definitivamente se encaixa nesse perfil. Em uma aldeia remota na Índia, uma cabra deu à luz um recém-nascido, que deixou toda a comunidade atordoada. O corpo era claramente de uma cabra, mas o rosto era assustadoramente humano. Não apenas vagamente, tinha um focinho, olhos voltados para a frente, e até mesmo o formato da boca e do nariz pareciam estranhamente familiares. As pessoas não conseguiam acreditar no que estavam vendo. A notícia se espalhou rapidamente. Moradores locais vieram de quilômetros de distância para testemunhar. Alguns viram isso como um sinal, outros simplesmente ficaram incrédulos. Vídeos e fotos circularam rapidamente pela internet, gerando uma mistura de fascínio e confusão. Mais tarde, especialistas explicaram o fenômeno como uma deformidade crânio-facial grave, uma condição em que as características faciais se desenvolvem em formas incomuns durante a gravidez. É extremamente raro e, quando acontece, os resultados podem ser impressionantes. Embora o recém-nascido não tenha sobrevivido por muito tempo, sua breve aparição deixou um enorme impacto. Tornou-se um lembrete de que a natureza nem sempre segue as regras. De vez em quando, acontece algo que desafia completamente o que esperamos, e este foi um desses momentos. Um parto rotineiro na fazenda, de repente se transformou em uma sensação viral, e um dos partos de animais mais comentados da memória recente. Alguns o chamaram de perturbador, outros o chamaram de incrível. Uma coisa é certa, não foi algo que você esquece. Acha que é difícil cuidar de 2 filhotes? Experimente carregar 20 nas costas. Isso é só uma terça-feira normal para uma gambá-mãe. Esses animais não apenas dão à luz ninhadas enormes, às vezes até 20 filhotes, como também os carregam para todos os lugares como uma mochila viva. E não estamos falando de pequenos passageiros tranquilos. Esses filhotes se agarram com unhas e dentes com seus pezinhos rosados, empilhados como pequenas bolhas móveis sobre o pelo da mãe. Fotógrafos da vida selvagem capturaram esta cena bizarra e bela. Uma gambá-mãe trotando pela floresta, com o dorso coberto de filhotes se contorcendo. De longe parece que suas costas estão vivas. E de certa forma, estão. Ela faz isso por semanas, até que os bebês estejam grandes o suficiente para explorarem sozinhos.
É uma das visões mais caóticas, mais comoventes da natureza. Não há carrinho nem cadeirinha. Apenas uma mãe determinada fazendo funcionar com o que a natureza lhe deu. E não importa quantos deles sejam, ela garante que todos se segurem firme. É bagunçado, é selvagem e é uma das demonstrações mais legais de criação natural que você já viu. A versão da natureza de um ônibus escolar, coberto de pelos, patas e pura determinação. Agora vamos deixar a terra firme e mergulhar em algo verdadeiramente sci-fi. Conheça Elysia marginata, uma lesma do mar que decidiu que um parto normal não era dramático o suficiente. Em vez de botar ovos ou se dividir como uma estrela do mar, essa lesma do mar corta a própria cabeça e cria um novo corpo. Não em meses, estamos falando de dias. Pesquisadores no Japão filmaram isso acontecendo. A cabeça se separa do corpo, rasteja para longe e regenera os órgãos, o coração e tudo mais. Sem ovos, sem parceiro, apenas uma reinicialização completa. Esse truque bizarro não é mágica. É sobrevivência. Cientistas acreditam que pode ser uma maneira de eliminar parasitas ou escapar de infecções. Mas aqui está o problema. O corpo antigo da lesma continua se movendo por um tempo, mesmo depois que a cabeça é removida. Parece algo saído de um filme da Marvel, mas é 100% real. Poucas criaturas na Terra conseguem fazer isso. É um nível de planejamento biológico de backup com o qual os humanos só podem sonhar. E enquanto a maioria das espécies gasta tempo construindo ninhos ou bolsas, esta simplesmente se reconstrói do zero. A filmagem é ao mesmo tempo assustadora e hipnotizante. Uma lesma flutuante em forma de folha, se reinventando do pescoço para baixo. Quando se trata de nascimentos inesquecíveis, este pode levar a coroa. Na reserva Masai Mara, no Quênia, uma zebra bebê foi avistada sem listras. Em vez disso, tinha a pele marrom escura coberta de bolinhas brancas, um padrão completamente diferente do que já vimos em qualquer zoológico ou documentário sobre a natureza. Os guias de vida selvagem não conseguiam acreditar. Deram ao potro o nome de Tira e rapidamente confirmaram que não estava sujo ou empoeirado. Tratava-se de um caso de pseudomelanismo, uma mutação genética rara que embaralha o padrão de pelagem habitual do animal. Fotos de Tera se espalharam como fogo em pó. Não se tratava apenas de uma nova versão de um animal familiar. Parecia uma ilusão de ótica, em pé na grama. A maioria das zebras tem padrões nítidos, semelhantes a códigos de barras, mas Tira parecia uma bolsa de grife com pernas. Mesmo assim, ela se misturava surpreendentemente bem ao rebanho, e especialistas disseram que a mutação não pareceu afetar em nada a saúde do potro. Ver Tira foi como detectar uma falha no design da natureza. A maioria das pessoas só conhece zebras de uma maneira, listras pretas e brancas, limpas e clássicas. Mas às vezes, a evolução decide rabiscar fora das linhas, e o resultado é uma zebra malhada que se torna uma celebridade global. Sem filtros, sem Photoshop, apenas uma biologia crua e bela, fazendo algo totalmente inesperado. Nas praias arenosas da Flórida, onde milhares de tartarugas marinhas nascem a cada temporada, um grupo de conservacionistas se deparou com algo que nunca tinham visto antes. Em um ninho, aninhado entre conchas quebradas e filhotes se debatendo, havia um filhote de tartaruga marinha com duas cabeças. Um corpo, duas cabeças totalmente formadas, cada uma piscando, cada uma se movendo, cada uma tentando rastejar em uma direção diferente. Não se tratava de uma escultura ou de uma farsa viral. Era um filhote real e vivo com uma condição chamada bicefalia, resultado da divisão incompleta do embrião. É o mesmo tipo de problema biológico que pode levar a gêmeos siameses. E era incrivelmente raro. Mesmo entre os répteis, onde as mutações são mais comuns, esta foi uma descoberta única para a equipe. A pequena tartaruga foi manchete no mundo todo. Cientistas documentaram seus movimentos, notando que ambas as cabeças estavam ativas, tentando coordenar a locomoção. Ela não só parecia incomum, como também agia dessa forma. Enquanto a maioria dos filhotes instintivamente corre direto para o oceano, este cambaleava em zigue-zague, como se estivesse debatendo para onde ir. Embora suas chances de sobrevivência na natureza fossem mínimas, o momento da descoberta foi inesquecível. Em um mar de milhares de filhotes perfeitos, este se destacou, um lembrete de que mesmo os processos mais antigos da natureza ainda podem nos surpreender. Nem todo nascimento segue o roteiro, e às vezes é exatamente isso que faz valer a pena assistir. Se há um animal na Terra que leva a expressão multiplicando-se loucamente a um nível totalmente novo, é o camundongo. Em um caso documentado, uma única camundonga fêmea deu à luz a impressionantes 140 filhotes, todos em apenas um ano. Você ouviu direito. Um pequeno roedor do tamanho da palma da sua mão, produzindo uma prole rosada e barulhenta, equivalente a uma pequena vila. Camundongos são reprodutores natos, mas até os cientistas ficaram surpresos com a consistência e a rapidez com que este pariu. Ela dava à luz a cada poucas semanas, frequentemente com ninhadas de 10 a 15 filhotes por vez, raramente perdendo um ciclo. E a parte mais incrível, ela criou quase todos com sucesso, sem creche chique, sem ajuda, apenas uma maternidade ininterrupta, movida pelo instinto e lanches ricos em proteína.
Dê uma olhada nesta imagem. É assim que parte de seu enorme grupo de filhotes poderia ter sido. Rosados se contorcendo, quase idênticos, como um mar de jujubas em movimento com olhos. É difícil de acreditar, mas isso é real. Na verdade, esta pode ser apenas uma de suas muitas ninhadas. Ela parecia um balão antes de dar à luz, e depois parecia que tinha sobrevivido a uma maratona. Roedores podem não ser glamourosos, mas sua biologia é construída para a reprodução. Um camundongo pode tecnicamente engravidar poucas horas após dar à luz, tornando-os algumas das mães mais eficientes de todo o reino animal. 1 ano, 140 filhotes e nenhum sinal de desaceleração. Isso não é apenas uma ninhada, é um legado. Pandas são adoráveis, mas não são exatamente famosos pela eficiência na criação dos filhos. A maioria das mães pandas mal consegue cuidar de um filhote de cada vez. Gêmeos costumam ser mais do que suficientes, e um deles geralmente acaba abandonado. Então, quando uma panda no Parque Safari de Chimelong, na China, deu à luz trigêmeos, ninguém esperava que os 3 sobrevivessem. Mas essa mãe, chamada Zhu Xiao, desafiou todas as probabilidades e fez o que nenhuma panda em cativeiro jamais havia feito. Criou os 3 filhotes com sucesso. Os tratadores do zoológico estavam preparados para intervir, presumindo que precisariam revezar os filhotes para alimentação, como costuma ser feito com gêmeos. Mas Zhu Xiao surpreendeu a todos com sua paciência e determinação. Ela amamentou os 3, cuidou deles e, de alguma forma, os manteve aquecidos e seguros durante as semanas mais delicadas. Os filhotes, inquietos, rosados e do tamanho de barras de manteiga ao nascer, cresceram e se tornaram ícones saudáveis e fofinhos do sucesso dos pandas. Este nascimento foi um marco tão grande que virou notícia global, não apenas por ser fofo, mas porque marcou uma grande vitória para a conservação dos pandas. Provou que, com os cuidados certos e uma supermãe, até os começos mais frágeis podem se transformar em algo verdadeiramente raro. E sejamos honestos, 3 filhotes de panda rolando juntos é basicamente o sonho favorito da internet. Em 2001, nasceu uma potra em St. Louis, Missouri, que parecia mais um brinquedo do que um cavalo. Seu nome, Tumbelina. Sua altura, apenas 43 centímetros. Pesando apenas 4 quilos, ela caberia literalmente em uma mochila. À primeira vista, as pessoas pensaram que ela poderia ser falsa, um bicho de pelúcia, ou talvez um truque digital. Mas não, ela era bem real. E ela ainda detém o título de menor cavalo já registrado. Tumbelina não era apenas uma égua em miniatura. Ela nasceu com nanismo, o que a torna ainda menor do que a raça já pequena. Os veterinários não tinham certeza de quanto tempo ela sobreviveria, mas ela provou que todos estavam errados. Apesar do tamanho, ela tinha o espírito de uma campeã, correndo, comendo e socializando como qualquer outro cavalo, só que em um tamanho divertido. Fotos dela ao lado de cavalos adultos, ou até mesmo cachorros, viralizaram pelo mundo. Era como ver um conto de fadas da vida real se desenrolar. Ela não era apenas pequena, ela era surpreendentemente pequena, e se tornou uma celebridade, visitando hospitais infantis e conscientizando sobre questões de saúde animal. Um cavalo tão pequeno, saudável e cheio de vida? Isso é algo que você não esquece. Os koalas podem ser um dos animais mais reconhecíveis do planeta, mas de vez em quando nasce um que não se parece muito com os demais. Enquanto a maioria dos koalas tem pelos macios, cinza ou marrom, e focinhos pretos em formato de botão, alguns filhotes nasceram com mutações genéticas extremamente raras, que lhes conferem características totalmente inesperadas, desde pelos anormalmente claros até albinismo parcial, ou até mesmo total. Esses nascimentos raros foram observados em parques de vida selvagem e centros de conservação por toda a Austrália. Um koala rosa claro com pelos branco-prateados surpreendeu a equipe de um centro de resgate. Outro tinha manchas de cor faltando no rosto e nas orelhas, quase como se alguém tivesse apagado parte de seu padrão. Não são truques de câmera, são variações naturais, causadas por mudanças nos genes de pigmentação. Alguns são albinos completos, mas outros têm o que é chamado de leucismo parcial, onde o pigmento só está ausente em certos pontos. Embora esses filhotes únicos possam sobreviver muito bem, eles enfrentam alguns desafios. Sua pele mais clara os torna mais sensíveis à luz solar, e na natureza, sua coloração pálida os faz se destacar mais para predadores. É por isso que a maioria desses koalas raros acaba sob cuidados especiais em santuários, onde estão seguros e monitorados de perto. Esses nascimentos não são apenas raros, eles são visualmente deslumbrantes. Um koala de pelo claro subindo em uma árvore parece algo saído de um livro infantil. E como acontecem tão raramente, cada vez que um é avistado, parece que a natureza simplesmente jogou os dados e nos deu algo inesquecível. Algumas mães tigresas criam 2 ou 3 filhotes durante a vida. Uma tigresa indiana criou uma linhagem inteira. Seu nome era Mashley, e ela não era qualquer felino, era uma lenda viva. Ao longo de quase 2 décadas na natureza selvagem do Parque Nacional de Ranthambore, Mashley deu à luz 11 filhotes confirmados, um número raramente, ou nunca, visto entre tigres selvagens. E ao contrário de muitos outros, a maioria de seus filhotes cresceu, conquistou seus próprios territórios e também se tornou mãe. Os filhotes de Mashley não se limitaram a permanecer no local. Eles se espalharam, repovoando áreas inteiras de floresta protegida. Guardas florestais começaram a se referir a ela como a Rainha Mãe.
Porque quando você traçava a árvore genealógica de todos os tigres da região, a maioria dos caminhos levava a ela. Ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava construindo uma dinastia. Alguns dizem que ela deu à luz tantos filhotes que parecia que eles continuavam vindo sem parar. Uma cena não muito distante da imagem que você vê aqui. Embora não tenhamos fotos dela dando à luz seus filhotes, a ideia central se aproxima. Uma tigresa, cercada por onda após onda de pequenos filhotes listrados. Matley fez esse tipo de cena parecer menos fantasia e mais como algo que poderia acontecer. Ela faleceu na velhice, mas seu legado ainda percorre as florestas. Hoje, acredita-se que mais da metade dos tigres de Huntington descendem diretamente dela. Não apenas a tigresa mais prolífica, sem dúvida a mais importante na conservação moderna. Conheça a mola-mola, também conhecida como peixe-lua do oceano. Uma criatura que se parece com um prato gigante nadando e detém a coroa do evento de postura de ovos mais extremo da Terra. Embora flutue perto da superfície com uma aparência lenta e desajeitada, este peixe esconde um segredo impressionante. Uma única fêmea pode liberar até 300 milhões de ovos, de uma só vez. Esse número não é um erro de digitação, é a maior contagem de ovos conhecida para qualquer vertebrado. A mola também não os põe suavemente. Ela libera uma nuvem densa de ovos minúsculos e brilhantes em águas abertas, às vezes tão espessa que brilha sob a superfície como purpurina. Cada ovo é menor que um grão de areia, mas cada um tem o potencial de se tornar um peixe que pode crescer mais de 900 quilos e se estender por 3 metros de largura. O contraste é gritante. O menor ovo se torna um dos maiores peixes ósseos do planeta. A maioria dos ovos não sobreviverá, mas esse é o ponto. A mola-mola inunda o oceano com vida e deixa a natureza decidir quais sobreviverão. Não é nutritivo, mas funciona. Nenhuma cena de parto no oceano se compara. Um momento, um peixe quieto. O próximo, uma explosão de vida microscópica. Estrelas do mar não dão à luz como mamíferos ou peixes, elas o fazem como alienígenas. Algumas espécies desenvolveram uma arma secreta, a clonagem, não apenas em laboratórios nem na ficção científica, mas sim na clonagem real e natural. Uma única estrela do mar pode literalmente se dividir em partes e, em seguida, regenerar cada pedaço em uma nova estrela do mar completa. É a reprodução por desmontagem. Pesquisadores no Japão documentaram uma espécie, Lynkia multifora, que conseguia transformar um único braço em um corpo inteiramente novo. Com o tempo, uma estrela do mar se transformou em dezenas, sem acasalamento, sem ovos, sem espera. Apenas membros se desprendendo e criando rostos novos. É como a versão natural de copiar e colar. Ver isso acontecer é assustador. O membro se estica, se desprende e começa a se remodelar ao longo de dias ou semanas. Você pode vê-lo formar as partes que faltam, órgãos, pele e até mesmo a estrutura característica de 5 pontas. Enquanto a maioria dos animais depende de um timing preciso e de parceiros para se reproduzir, essas estrelas do mar simplesmente se clonam sob demanda. É eficiente, estranho e uma das formas mais selvagens de nascimento no mundo natural. Agora imagine isso. Você está em um barco de observação de baleias, na costa da Baixa Califórnia. Você espera talvez ver uma cauda, um jato d'água, se tiver sorte. Mas então, a poucos metros do barco, uma enorme baleia cinzenta emerge, rola levemente e começa a dar à luz bem na sua frente. Foi exatamente o que aconteceu com um grupo de turistas atordoados, e alguém estava com uma câmera filmando. A princípio, a água ficou um pouco turva. Então, uma pequena nadadeira apareceu. E de repente, lá estava ela. Um filhote recém-nascido, se contorcendo e rompendo a superfície para seu primeiro suspiro. A mãe a cutucou delicadamente com o focinho, ajudando-a a subir. Tudo aconteceu em mar aberto, a poucos metros do barco, com os turistas cochichando, ofegando e tentando não deixar cair seus celulares. Uma coisa é ver uma baleia, outra é testemunhar o momento exato em que ela chega ao mundo. Biólogos marinhos dizem que esse tipo de avistamento é extremamente raro. Nascimentos de baleias quase nunca são vistos ao vivo. Geralmente acontecem à noite, em áreas isoladas, longe das pessoas. Mas este, bem no centro das atenções, transformou um passeio comum em um momento único na vida, para todos no barco e para milhões de outros que mais tarde assistiram às filmagens com admiração. Cientistas estão acostumados a surpresas, mas até pesquisadores experientes ficaram surpresos quando uma rata de laboratório deu à luz 40 filhotes em uma ninhada. Isso mesmo, não em um mês, não em um ano, uma única entrega. Para referência, a rata média dá à luz de 6 a 12 filhotes por ninhada. 40? Isso é praticamente uma multidão. As ratas já são conhecidas por sua reprodução rápida. Uma única fêmea pode dar à luz a cada 21 dias, mas isso foi algo completamente diferente, um recorde. Cientistas especularam que a reprodução seletiva e as condições ideais de laboratório podem ter tornado isso possível. De qualquer forma, foi um raro prêmio biológico. E só para colocar em perspectiva, se cada um desses 40 filhotes tivesse sua própria ninhada e esse ciclo continuasse se repetindo, você teria milhares em questão de meses. Um rato, uma ninhada, 40 vidas. Isso não é apenas nascimento, é população em avanço rápido. A maioria das vacas dá à luz um único bezerro.
Alguns fazendeiros sortudos testemunham gêmeos. De vez em quando, trigêmeos nascem, e isso já é uma grande surpresa. Mas uma vaca em Powys, país de Gales, fez algo quase impossível. Ela deu à luz quadrigêmeos com uma chance em 700 mil. E o que torna isso ainda mais surpreendente: todos os 4 sobreviveram. As chances disso acontecer? 1 em 11 milhões. O fazendeiro dono da vaca não conseguia acreditar quando viu 4 bezerros minúsculos balançando nas pernas. A princípio, ele pensou que tinha que ser um engano. Talvez alguns dos bezerros pertencessem a outra vaca. Mas não, sua vaca realmente tinha dado à luz 4 bebês saudáveis. Ele chamou o veterinário só para ter certeza, e o veterinário confirmou. Os nascimentos eram reais, e a mãe estava bem. As vacas não são projetadas para carregar 4 bezerros de uma vez. Seus corpos lutam para fornecer nutrientes suficientes para tantos bebês em crescimento. Na maioria dos casos, nem todos os bezerros sobrevivem. Alguns não chegam ao parto, e mesmo que cheguem, geralmente nascem fracos. Mas contra todas as probabilidades, esses 4 bezerros estavam vivos, chutando e mamando. O fazendeiro e sua família estavam ocupados. 4 bezerros de uma vez significavam 4 vezes mais alimentação, 4 vezes mais cuidado e 4 vezes mais trabalho. Mas também significava 4 vezes mais alegria. Eles deram atenção especial aos bezerros, certificando-se de que cada um recebesse leite suficiente. Em uma situação típica, uma vaca só teria leite suficiente para 1 ou 2 bezerros. Então, o fazendeiro teve que intervir e alimentá-los com uma madeira com nutrientes extras. Ter uma ninhada grande é uma coisa, mas o que aconteceu com Tia, uma mastim napolitana no Reino Unido, é algo saído de um livro de recordes. Em 2004, ela surpreendeu o mundo ao dar à luz 24 filhotes em uma única ninhada, estabelecendo o recorde mundial do Guinness para o maior número de filhotes nascidos de uma só vez. Uma ninhada típica de mastim napolitano tem cerca de 6 a 10 filhotes, então isso foi completamente fora de série. O parto de Tia foi longo e exaustivo. Mastins são cães enormes, feitos para força e proteção, mas mesmo para uma cadela do seu tamanho, carregar 2 dúzias de filhotes foi um grande desafio. Quando ela terminou de dar à luz, ela estava exausta, e os donos mal conseguiam acreditar no que tinham acabado de testemunhar. Eles sabiam que ninhadas grandes eram possíveis, mas 24 filhotes era quase impossível. O verdadeiro desafio começou após o parto. Uma cadela-mãe só consegue alimentar uma quantidade limitada de filhotes de uma vez, e Tia estava em menor número. Os donos tiveram que intervir, dando mamadeira aos filhotes o tempo todo para garantir que cada um deles recebesse a nutrição necessária. Com tantos filhotes, havia movimento constante. Alguns dormiam, outros comiam, outros caíam uns sobre os outros em uma pilha caótica de pelos e patinhas minúsculas. Ainda mais notável, 20 dos 24 filhotes sobreviveram, um número incrivelmente alto para uma ninhada tão grande. Criar tantos filhotes de uma vez não foi uma tarefa fácil, mas Tia, mesmo depois de um parto tão exigente, os vigiava de perto. Ela os limpava, os aconchegava e se certificava de que eles ficassem seguros. A ninhada recorde de Tia virou manchete no mundo todo. Criadores de cães, veterinários e amantes de animais não conseguiam acreditar. O parto não foi apenas raro. Foi um dos partos mais extremos já registrados no mundo canino. E por mais louca que fosse essa história, o reino animal tinha ainda mais surpresas. Porque se você acha que 24 filhotes em uma ninhada é impressionante, espere até ouvir sobre a elefanta que deu à luz gêmeos pela primeira vez em quase 80 anos. Um bebê elefante já é uma visão rara e incrível, mas 2 filhotes de elefantes nascendo ao mesmo tempo, isso é algo quase inédito. Em 2021, no orfanato de elefantes Pinawala, no Sri Lanka, uma elefanta de 25 anos, chamada Surangi, fez o que a maioria dos elefantes nunca faz. Ela deu à luz gêmeos. Foi o primeiro nascimento de gêmeos de elefante registrado no Sri Lanka em quase 80 anos. Os elefantes têm algumas das gestações mais longas do reino animal. Seu período de gestação dura cerca de 22 meses, quase 2 anos inteiros. Carregar até mesmo um filhote é um grande desafio para uma mãe elefante, mas carregar 2, isso é um nível totalmente diferente. Quando Surangi entrou em trabalho de parto, a equipe do santuário sabia que algo especial estava acontecendo. O primeiro filhote chegou saudável e forte. Então, quando todos pensavam que o parto havia acabado, outra pequena tromba apareceu. Um segundo bebê elefante estava a caminho. Foi um momento chocante. Nascimentos de gêmeos em elefantes são tão raros que muitos cuidadores de elefantes passam a vida inteira sem nunca ver um. Ao nascer, os meninos gêmeos eram visivelmente menores do que um elefante recém-nascido típico, mas ambos estavam alertas, de pé e se alimentando bem. A mãe, embora exausta, não hesitou em cuidar deles. Ela ficou protetoramente sobre eles, usando sua tromba para empurrá-los para mais perto quando tropeçavam, guiando-os em direção ao seu leite e mantendo-os a salvo dos olhares curiosos de outros elefantes na manada. Com o passar dos dias, os gêmeos ficaram mais fortes, aprendendo a andar lado a lado e a explorar os arredores juntos. Os elefantes formam laços familiares profundos, e esses 2 teriam o melhor companheiro embutido para a vida. Um beagle dando à luz um lobo do Ártico parece algo saído de um filme de ficção científica.
Mas em 2022, foi exatamente isso que aconteceu. Em uma conquista inovadora, cientistas chineses clonaram com sucesso uma loba do Ártico chamada Maya, usando uma Beagle como mãe substituta. Este foi um dos maiores avanços na clonagem de conservação, oferecendo uma nova esperança para espécies ameaçadas de extinção. Lobos do Ártico, conhecidos por sua espessa pelagem branca e capacidade de sobreviver ao frio extremo, geralmente são encontrados nas tundras remotas da América do Norte. Mas esta loba em particular, Maya, não nasceu na natureza. Em vez disso, ela era uma cópia genética de outro lobo criado em um laboratório, usando técnicas de clonagem de ponta. O processo começou com DNA retirado de um lobo selvagem do Ártico. Os cientistas, então, colocaram esse material genético em um óvulo de cachorro, criando um embrião que foi implantado em um Beagle. Os Beagles foram escolhidos porque seu tamanho e ciclo reprodutivo correspondem muito aos de um lobo. Quando a gravidez chegou ao termo, a Beagle deu à luz um filhote de lobo ártico, perfeitamente saudável. Maya não foi apenas um experimento científico. Ela era uma loba ártica totalmente funcional, criada em um ambiente controlado onde os pesquisadores podiam monitorar seu desenvolvimento. O objetivo não era apenas ver se a clonagem poderia funcionar, mas explorar se essa tecnologia poderia ser usada para ajudar a salvar espécies ameaçadas no futuro. Os lobos árticos não estão atualmente em risco crítico, mas muitas outras espécies, como o cavalo de Przewalski e até mesmo o mamute lanoso, poderiam se beneficiar de técnicas semelhantes. O nascimento de Maya levantou grandes questões. Os animais clonados poderiam ser introduzidos de volta na natureza? Eles se comportariam da mesma forma que os animais nascidos naturalmente? Essa tecnologia poderia um dia trazer de volta espécies extintas? Embora as respostas ainda não estejam totalmente claras, uma coisa é certa: um Beagle dando à luz um lobo é apenas o começo do que é possível. A maioria dos animais para de se reproduzir depois de uma certa idade, mas Henry, um tuatara da Nova Zelândia, não parecia se importar com as regras. Aos 80 anos, ele se tornou pai pela primeira vez, provando que mesmo no reino animal, nunca é tarde para começar uma família. Tuataras não são lagartos. Eles se parecem com lagartos, mas pertencem a um antigo grupo de répteis que existem desde a época dos dinossauros. Eles crescem lentamente, vivem por mais de 100 anos e são uma das criaturas mais únicas do planeta. Mas Henry, apesar de sua longa vida, nunca foi pai de nenhum filho. Por décadas, ele não demonstrou interesse em acasalamento e era conhecido por ser agressivo com outros tuataras. Tudo mudou quando ele foi apresentado a uma tuatara fêmea chamada Mildred, no Museu Southland, em Invercargill. Algo clicou, e pela primeira vez em sua longa vida, Henry finalmente se tornou pai. Mildred botou 11 ovos, e quando eles eclodiram, bebês tuataras saudáveis saíram, marcando um momento incrível na história da conservação. Os cientistas ficaram chocados. Eles não tinham ideia de que um tuatara macho ainda poderia se reproduzir em uma idade tão avançada. Acontece que, diferentemente da maioria dos répteis, os tuataras não têm um limite reprodutivo estrito. Enquanto estiverem saudáveis, eles podem continuar produzindo descendentes até a velhice. Esta foi uma grande vitória para os esforços de conservação. Os tuataras são uma espécie protegida e cada nascimento bem-sucedido ajuda a aumentar sua população. A história de Henry deu esperança de que até mesmo os tuataras mais velhos ainda poderiam desempenhar um papel em manter sua espécie viva. Cavalos são animais poderosos e majestosos, feitos para velocidade e força. Mesmo as menores raças, como cavalos miniatura, geralmente têm cerca de 60 centímetros de altura ao nascer. Mas em 2010, em Barnstead, New Hampshire, um pequeno potro chamado Einstein destruiu completamente as expectativas. Ele era tão pequeno ao nascer que mal parecia real, medindo apenas 35 centímetros de altura e pesando apenas 2,7 quilos. A maioria dos cavalos miniatura é pequena por causa do nanismo, uma condição genética que pode causar problemas de saúde. Mas Einstein era diferente. Ele tinha proporções perfeitas, assim como um cavalo normal, só que em uma escala muito menor. Era isso que o tornava tão especial. Ele era simplesmente um cavalo minúsculo e totalmente saudável. Quando Einstein nasceu, ele era tão pequeno que podia ser pego e embalado como um cachorrinho. Seus donos, um casal que criava cavalos miniatura, ficaram surpresos. Eles sabiam que tinham algo especial, mas não tinham ideia de quão famoso ele se tornaria. Em poucas semanas, a notícia se espalhou e Einstein se tornou uma sensação na internet. As pessoas não conseguiam acreditar que um cavalo tão pequeno pudesse existir. Conforme ele crescia, ele permanecia notavelmente pequeno. Mesmo em tamanho real, Einstein continuou sendo um dos menores cavalos já registrados, nunca alcançando o tamanho de outros cavalos em miniatura. Sua pequena estrutura, combinada com sua personalidade vivaz, fez dele um dos equinos mais únicos da história. Cavalos vêm em todas as formas e tamanhos, mas Einstein mostrou ao mundo o quão incrivelmente pequeno um cavalo pode ser. E embora seu nascimento tenha quebrado recordes, o reino animal não é apenas sobre tamanho, é também sobre famílias inesperadas. Porque enquanto Einstein estava nas manchetes por ser o menor cavalo, 2 pinguins na Austrália estavam fazendo história como os pais de pinguins do mesmo sexo mais famosos de todos os tempos.
Os pinguins são alguns dos melhores pais do reino animal. Eles se revezam para manter os ovos aquecidos, alimentar os filhotes e protegê-los de predadores. Mas em 2018, no Sea Life Sydney Aquarium, algo incomum aconteceu. Um par de pinguins Gentoo machos, Sven e Magic, receberam um ovo para cuidar e chocaram um filhote com sucesso. Casais de pinguins do mesmo sexo não são inéditos. Na natureza e em zoológicos, pares de pinguins machos foram vistos construindo ninhos juntos e tentando chocar pedras, tratando-as como ovos de verdade. Mas Sven e Magic eram diferentes. Os tratadores do zoológico notaram que esses dois não estavam apenas brincando. Eles estavam falando sério sobre se tornarem pais. Para testar suas habilidades, a equipe do aquário deu a eles um ovo falso. Eles se revezaram sentando nele, rolando-o suavemente entre os pés para mantê-lo aquecido, assim como qualquer outro pai de pinguim. Vendo o quão dedicados eles eram, os tratadores decidiram dar a eles um ovo de verdade de outro casal que havia posto dois. Sven e Magic levaram sua nova responsabilidade a sério. Eles guardaram o ovo, o mantiveram aquecido e garantiram que ele estivesse sempre seguro. Semanas depois, o ovo chocou e saiu um filhote saudável. Os dois pais cuidaram de seu bebê como qualquer outro casal de pinguins, alimentando, limpando e mantendo o pequeno aquecido. Sua história se tornou mundialmente famosa, e Sven e Magic rapidamente se tornaram um dos casais de pinguins mais amados da história. Alguns filhotes de animais entram no mundo moles e indefesos, outros saem cobertos de espinhos. Conheça o tenrec, uma criaturinha bizarra de Madagascar que parece um ouriço misturado com uma musa-aranha. Ao contrário da maioria dos animais espinhosos que têm pelo macio ao nascer, os bebês tenrec nascem com espinhos totalmente formados, prontos para se defenderem desde o momento em que chegam. Mas essa não é a única coisa selvagem sobre eles. Enquanto a maioria dos mamíferos tem alguns bebês por vez, os tenrecs quebram o recorde com algumas das maiores ninhadas do reino animal. Uma única mãe tenrec pode dar à luz até 32 bebês de uma vez. Isso é mais do que a maioria dos cães, gatos ou até mesmo roedores. Uma ninhada tão grande significa caos. Os minúsculos recém-nascidos, cobertos de agulhas, lutam por leite subindo uns sobre os outros em uma pilha de espinhos. Sua mãe, apesar de ser pequena, de alguma forma consegue alimentar e cuidar de todos eles. À medida que crescem, os espinhos se tornam ainda mais afiados, agindo como uma armadura embutida contra predadores. Os tenrecs são um dos animais mais estranhos de Madagascar, e seus tamanhos extremos ao nascer os tornam ainda mais estranhos. Mas enquanto uma mãe tenrec fazendo malabarismos com mais de 30 bebês é impressionante, a outra mãe por aí que fez o mundo observar cada movimento seu. E dessa vez não eram apenas os cientistas prestando atenção, o país inteiro da China estava nervoso. Os pandas gigantes são notoriamente difíceis de reproduzir. Suas janelas de acasalamento são curtas, suas gestações são imprevisíveis e nascimentos únicos são a norma. Então, quando Huan Huan, uma panda gigante no Zoo Park de Beauval, na França, deu à luz gêmeos em agosto de 2021, foi um grande momento para a conservação dos pandas. O primeiro filhote chegou em segurança, mas quando todos pensavam que o parto havia acabado, outro pequeno panda apareceu. A equipe do zoológico ficou muito feliz. Gêmeos pandas são extremamente raros, e criar 2 filhotes de uma vez é um grande desafio. Os pandas recém-nascidos são chocantemente pequenos, pesando apenas cerca de 100 gramas, completamente rosados e totalmente indefesos. Como as mães pandas lutam para cuidar de 2 filhotes ao mesmo tempo, os tratadores do zoológico tiveram que intervir. Eles trocavam os filhotes dentro e fora dos cuidados de suas mães, mantendo um com ela, enquanto o outro ficava em uma incubadora. Este método ajudou os 2 bebês a sobreviver, garantindo que eles recebessem a atenção e o leite de que precisavam. As 2 irmãs, chamadas Wan Lili e Yuan Dudu, rapidamente se tornaram estrelas. O nascimento delas foi celebrado no mundo todo, e a China, onde os pandas gigantes são um tesouro nacional, ficou especialmente emocionada. Esses filhotes não eram apenas adoráveis, eles eram um símbolo de esperança para sua espécie. Mas, embora os nascimentos de pandas sejam raros e preciosos, alguns nascimentos de animais não acontecem na segurança de um zoológico ou santuário. Alguns acontecem na natureza, em lugares onde a sobrevivência é uma batalha constante. E no Colorado, no subsolo profundo, algo estava acontecendo que fez centenas de cascavéis bebês deslizarem para o mundo de uma só vez. A maioria das pessoas preferiria nunca ter encontrado uma cascavel. Mas no norte do Colorado, pesquisadores tropeçaram em uma das maiores tocas de cascavel já encontradas, lar de mais de 2.000 cobras, e crescendo. Cascavéis não põem ovos como muitos outros répteis. Em vez disso, elas dão à luz filhotes vivos, geralmente cerca de 1 dúzia de cada vez. Mas nessa toca, várias cobras fêmeas estavam dando à luz ao mesmo tempo, fazendo com que a população explodisse. Cientistas montaram câmeras ao vivo para monitorar a atividade. E o que eles capturaram foi de cair o queixo. Dezenas de filhotes de cascavéis deslizavam pelo chão. Seus corpos minúsculos se misturavam à terra.
Ao contrário da maioria dos animais recém-nascidos, as cascavéis nascem totalmente desenvolvidas, completas com presas e veneno. Desde o primeiro dia, elas podem caçar e se defender. O grande número de cobras nesta mega toca fez dela um dos maiores locais de nascimento de cascavéis registrados nos Estados Unidos. É raro ver tantos filhotes de cascavéis nascerem em um lugar ao mesmo tempo, mas as condições nesta rede subterrânea eram perfeitas para a reprodução. Para a maioria das pessoas, a ideia de milhares de filhotes de cascavéis nascendo no subsolo é um pesadelo. Mas no mundo animal, nascimentos ainda mais estranhos aconteceram. Porque há apenas alguns anos, nas planícies do Quênia, uma zebra deu à luz um potro que não era inteiramente zebra. As zebras são conhecidas por suas listras pretas e brancas, mas quando uma mãe zebra no Parque Nacional Chyulu Hills, no Quênia, deu à luz, algo estava muito diferente em seu potro. Em vez de ter as marcas usuais de zebra, seu bebê tinha um corpo parecido com o de um burro, com listras tênues nas pernas. A princípio, os guardas pensaram que o potro poderia estar doente, mas, à medida que se aproximavam, perceberam que algo incrível havia acontecido. Era um zonkey, um híbrido entre uma zebra e um burro. Não foi um caso de interferência humana. Aconteceu naturalmente na natureza. A mãe zebra havia saído do parque e entrado em uma comunidade próxima, onde provavelmente acasalou com um burro local. Quando ela retornou à área protegida, ela já estava prenhe de um potro que era metade zebra, metade burro. Os zonkeys são extremamente raros, porque zebras e burros têm números diferentes de cromossomos, o que torna improvável o nascimento de híbridos bem-sucedidos. Mas, de alguma forma, esse pequeno potro desafiou as probabilidades. Híbridos como os zonkeys geralmente não acontecem na natureza. Zebras e burros não formam pares naturalmente, mas em áreas onde assentamentos humanos se sobrepõem à vida selvagem, coisas estranhas podem ocorrer. Enquanto o pequeno zonkey parecia diferente do resto do rebanho de zebras, sua mãe aceitou completamente criá-lo como um dos seus. Os cavalos estão entre os humanos há milhares de anos, mas uma espécie quase não sobreviveu, o cavalo de Przewalski. Este cavalo selvagem nativo das estepes da Mongólia foi declarado extinto na natureza na década de 1960. Os únicos que restaram estavam em cativeiro e sua diversidade genética estava diminuindo rapidamente. Então, em agosto de 2020, algo incrível aconteceu. Cientistas clonaram com sucesso um cavalo de Przewalski pela primeira vez na história. O potro chamado Kurt foi criado a partir de DNA congelado de 40 anos, tornando-o uma cópia genética de um cavalo selvagem que viveu décadas atrás. Para fazer isso, os cientistas usaram uma mãe substituta de cavalo doméstico. O embrião criado em laboratório foi implantado na substituta e, após uma gestação normal de cavalo, Kurt nasceu. Ele parecia um cavalo de Przewalski típico, atarracado, com crina curta e constituição forte, mas também era um sinal do que é possível para espécies ameaçadas de extinção. O nascimento de Kurt não foi apenas sobre salvar uma espécie. Foi um teste para saber se a clonagem poderia ser usada para reviver outros animais à beira da extinção. Se os cavalos de Przewalski puderam ser clonados com sucesso, o que dizer dos rinocerontes, bisões, talvez até espécies que já estão extintas? Cientistas já estão trabalhando em projetos para trazer de volta o mamute lanoso usando técnicas semelhantes. Os répteis têm alguns dos métodos reprodutivos mais estranhos do reino animal, mas o que aconteceu com esta cobra Copperhead na Virgínia foi algo em que os cientistas quase não acreditaram. Ela deu à luz sem nunca conhecer um macho, não uma, mas 2 vezes. Em 2012, uma equipe de pesquisadores estudando copperheads selvagens encontrou uma fêmea que havia parido uma ninhada de cobras bebês. Mas havia um problema. Ela estava vivendo sozinha, sem nenhum copperhead macho por perto. Como isso foi possível? A resposta: partenogênese. É um fenômeno raro em que uma fêmea pode se autofertilizar, produzindo descendentes sem um macho. Isso acontece em alguns insetos, répteis e até mesmo em alguns pássaros, mas em cobras é extremamente incomum. Os cientistas ficaram surpresos, mas pensaram que era apenas um acaso único. Então, em 2019, a mesma cobra fez isso de novo. Sem nenhum contato masculino, ela deu à luz outro conjunto de cobras bebês. Isso confirmou que algumas copperheads fêmeas são capazes de se reproduzir inteiramente por conta própria, sem precisar de fertilização. As cobras bebês eram pequenas, mas totalmente funcionais, equipadas com veneno e prontas para sobreviver por conta própria. Esse tipo de reprodução pode ajudar as cobras a sobreviver na natureza, especialmente em áreas onde os machos são escassos. É um plano de backup embutido para continuar a espécie quando é difícil encontrar parceiros. Estamos olhando para um dos feitos mais surpreendentes da natureza. Um lagarto que se clonou para formar uma colônia inteiramente nova. Esse fenômeno, conhecido por você como partenogênese, é visto em certas espécies de lagartos whiptail, onde as fêmeas se reproduzem sem acasalar. Nas paisagens áridas do Novo México, uma única lagarta fêmea estabeleceu uma população próspera, produzindo descendentes geneticamente idênticos. Esses lagartos ignoram a reprodução tradicional, colocando ovos não fertilizados que se desenvolvem em clones viáveis. O que torna esse processo ainda mais fascinante é sua precisão.
Cada descendente é uma cópia genética perfeita da mãe, garantindo a continuidade da espécie, mesmo em condições isoladas. Essa habilidade única não vem sem limitações. A falta de diversidade genética significa que essas populações são mais vulneráveis a doenças ou mudanças ambientais. Ainda assim, sua resiliência é nada menos que extraordinária. Esses lagartos não apenas desafiam as probabilidades de sobrevivência, mas também desafiam nossa compreensão da reprodução. Nos desertos áridos e implacáveis, a história desses lagartos autoclonados prova que a natureza sempre encontra um jeito, não importa o quão pouco convencional ele possa parecer. Dos desertos ao curral, vamos visitar uma pequena vila no Sri Lanka, onde uma galinha comum conseguiu algo realmente extraordinário: dar à luz um pintinho vivo sem botar um ovo. O evento deixou moradores e cientistas perplexos, pois desafiou a própria natureza da reprodução aviária. Normalmente, o ovo de uma galinha é posto e incubado externamente. Neste caso raro, o ovo permaneceu dentro do corpo da galinha, onde se desenvolveu e eclodiu. O fenômeno é incrivelmente raro e traz riscos significativos. A eclosão interna do pintinho causou complicações para a galinha e, infelizmente, ela não sobreviveu à provação. No entanto, o pintinho emergiu saudável e prosperou sob os cuidados do fazendeiro. Este evento incomum destaca o delicado e intrincado processo de formação do ovo, que normalmente envolve a formação da casca, como uma camada protetora ao redor do embrião em desenvolvimento. Em uma história que soa quase como ficção científica, o sapo choca gástrico declarado extinto em 1983 surpreendeu os cientistas quando ele pôs ovos décadas depois, graças à pesquisa inovadora de desextinção. Nativo da Austrália, esse sapo era único por seu método reprodutivo bizarro. As fêmeas engoliam seus ovos fertilizados, os incubavam em seus estômagos e, eventualmente, davam à luz pela boca. Em 2013, pesquisadores do Projeto Lazarus usaram material genético preservado para implantar o DNA do sapo em ovos de uma espécie relacionada. Incrivelmente, os embriões começaram a se desenvolver, oferecendo esperança para reviver espécies extintas. Embora os embriões não tenham sobrevivido até o termo, o evento marcou um avanço na ciência de desextinção. Este caso extraordinário não apenas destacou a fascinante biologia do sapo, mas também ressaltou o potencial da pesquisa genética na conservação. É isso. Escreva nos comentários qual desses nascimentos mais te surpreendeu. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.